Bom, agora tá gravando, né? Fala, pessoal. Tudo bem? Tô aqui com mais uma aula hoje que a gente vai falar sobre palavras-chave do Google Ads, né? Teve a minha última aula lá, que eu falei sobre os lances do Google Ads. Aqui, como eu falei, vai ser um canal com aulas mais densas, aulas mais longas, no qual eu vou falar de alguns temas referentes a tráfego pago aqui. E hoje eu vou falar sobre palavras-chave, né? As palavras-chave aí do Google Ads, o que que são, como que a gente usa da melhor maneira possível. Então, vou abordar aqui sobre esse tema nessa aula aqui agora, tá bom? Compartilhar minha tela aqui para a gente já começar. Deixar aqui no cantinho. Bom, eu já vou começar aqui, né? O que que são as palavras-chave do Google Ads, né? O que que são e para que que elas servem? Bom, as palavras-chave do Google Ads, elas são a principal segmentação que a gente usa para a gente encontrar o nosso público-alvo. E elas são usadas não somente na rede de pesquisa, mas elas são usadas entre todos os canais ali do Google Ads. Mas ela é a nossa principal ferramenta para encontrar o nosso público-alvo, né? Entender como que ele pesquisa é fundamental para a gente conseguir é, definir ali uma boa campanha, que a gente definiu que é uma campanha que ela vai conseguir vender, vai conseguir ter performance. E essas palavras-chave, elas são normalmente divididas em em três partes, que são as palavras-chave de correspondência ampla, frase e exata. E como que a gente consegue definir isso? Essa palavra-chave ela é ampla, ela é de frase ou exata? Bom, as palavras-chave amplas, elas são normalmente sem nada. Você apenas coloca ali a palavra-chave. Agora, a palavra-chave de frase, a gente costuma colocar, a gente sempre deve colocar aspas no começo e no final dela também. Agora, exata, a gente sempre deve colocar esses colchetes aqui. E assim, a gente consegue definir se uma palavra-chave ela é ampla, de frase ou exata. Bom, as palavras-chave amplas, elas normalmente trazem um público mais aleatório, um público, como já diz a própria palavra, né, ampla, traz um público muito amplo. E em determinados mercados ela é, pode trazer um público muito sujo. Por exemplo, se você define ali na sua campanha, se você define ali na sua campanha uma palavra-chave como camisa masculina e deixar ela ampla, pode vir termos de pesquisas como camisa, camisa feminina. Então, tudo referente a essa palavra-chave que você definiu, pode vir os termos de busca. Então, ela é normalmente muito usada quando você não sabe como o seu público pesquisa, você não sabe como o seu público faz para encontrar o produto que você vende, então você coloca ali algumas palavras-chave mais amplas, porque o Google vai te dar alguns termos de pesquisa e a partir dele você vai aprender um pouco mais e assim começar a definir outras palavras-chave para você conseguir ter melhor performance. Mas normalmente ela não é tão indicada para a gente usar o Google. Eu vou te mostrar aqui também algumas atualizações que o Google tem feito referente às palavras-chave e como que ele tem sugerido bastante a gente usar a palavra-chave ampla, mas eu vou te ensinar o jeito certo de usar elas, tá bom? Mas continuando aqui, as palavras-chave de correspondência de frase, bom, elas normalmente são caracterizadas, como falei, por essas aspas aqui que você coloca no começo e no final delas, e ela é um tipo de correspondência mais moderada, ou seja, se eu coloco ali, é, se eu coloco ali a palavra-chave de camiseta masculina, pode vir alguns termos de pesquisa meio aleatório também, mas como eu falei, ela é mais moderada. Então, se eu colocar uma palavra-chave como camisa masculina, é, os únicos termos de busca que o meu anúncio pode aparecer, ele deve conter isso daqui, camisa masculina. Ele pode vir aparecer para camisa masculina, comprar camisa masculina, ou então pode aparecer também para, deixa eu apagar aqui, ele pode aparecer também por comprar camisa masculina preta, pode aparecer para isso. O que ele não pode aparecer é para isso aqui, ó. É, camisa preta. Aí ele já não vai aparecer, porque ele deve conter no meio da pesquisa isso daqui, camisa masculina. Então ele pode conter aqui no início da palavra, no início aqui ele pode conter comprar camisa masculina, é, ele pode conter aqui no final outra.
outra coisa, como por exemplo, comprar camisa masculina preta, mas ele não pode ter nada que foge disso daqui. Então, é um tipo de um tipo de correspondência mais moderada que a gente consegue controlar mais para quem a gente vai aparecer. Então, ele é muito fundamental, é a principal, é a principal correspondência que eu uso bastante nas campanhas aqui, essa correspondência de palavra-chave de frase, porque a partir disso a gente consegue, além de identificar novas palavras-chave que a gente pode usar nas campanhas, a gente consegue estar moderando bastante ali para quem a gente vai aparecer. Agora, a correspondência de frase exata ela, ela, como o próprio nome dela já diz, ela é mais exata. Então, a gente usa muito quando a gente já tem certeza de como que o nosso público pesquisa e a gente quer ter um controle total ali de quem a gente vai aparecer, da verba que vai ser consumida. Assim, essa daqui, como eu falei, ampla, ela vai consumir muita verba, porque vai trazer, vai mostrar para assim, para muita gente, muito amplo. Essa daqui já é mais moderada. Agora, essa daqui, exata. Se você não sabe como que o seu público pesquisa, não é tão recomendado você usar essa. Essa daqui é como você, se você souber exatamente como o seu público pesquisa. Então ele traz, né, ele aparece mais controladamente para quem, para os usuários que estão pesquisando, né? Então, como que funciona? Se eu for colocar aqui na minha campanha uma palavra-chave, como por exemplo, comprar camisa masculina. Então, eu defino essa palavra-chave aqui como exata na minha busca. O Google ele vai mostrar meu anúncio apenas para isso daqui. Ele não vai poder colocar, como por exemplo, comprar camisa masculina preta, ele não vai aparecer. Ele vai aparecer apenas para esse termo de pesquisa aqui, apenas para essa palavra-chave, porque eu coloquei como exata. Então, é exatamente isso que o meu anúncio, que a gente fala para o Google, olha, Google, eu quero que você apareça exatamente para isso daqui, nada além disso, apenas para isso daqui. Então, esse daqui é mais ou menos como que funciona, né, as correspondências dentro do Google. Porém, ultimamente, o Google tem feito algumas atualizações. E essas atualizações, elas têm envolvido muito essas questões aí das correspondências. Estão especulando que daqui a um tempo, no futuro próximo, provavelmente não terão mais essas correspondências aqui. Então, não terão mais de frase, não terão mais exata, serão apenas ampla. E por que que isso está acontecendo? Porque o Google ele tem notado muito a mudança em como as pessoas pesquisam, em como as pessoas procuram pelos produtos, pelos serviços ali. Então, ele está tentando deixar cada vez mais coerente e cada vez mais melhor, tanto para o anunciante quanto para o usuário, porque, como a gente já sabe, o usuário ele é sempre a prioridade do Google. Então, atualmente, o Google ele tem feito muitas coisas para fazer essa atualização aqui e tem mexido muito com essas questões aqui de correspondências. Então, eu vou explicar aqui um pouco para vocês de como que tem sido essas atualizações. Essas atualizações, elas estão focadas muito na questão da correspondência ampla. Ou seja, agora as correspondências estão muito focadas na intencionalidade da pesquisa e no histórico de busca também. Ou seja, se você está ali procurando, por exemplo, por camisa masculina, o Google ele vai entender muito ali pelo seu histórico de busca e também pela sua intencionalidade é, e definir o anúncio que vai aparecer para você a partir disso. Por exemplo, existem alguns termos de busca, existem algumas palavras-chave que você coloca ali de alguns serviços, de algumas empresas, você coloca ali, porém aquele termo de busca, aquela palavra-chave tem muitas intenções. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar em um exemplo aqui. Ah, é, um exemplo muito amplo seria, vamos, por exemplo, carro. Alguém faz a pesquisa de carro. Mas aí, como que o Google vai entender, né, se a pessoa está querendo comprar um carro, seguro de carro, se ela, enfim, existem diversos motivos, diversos anúncios, diversos resultados que o Google pode mostrar isso daqui. Então, o Google ele tem atualizado muito essas palavras-chave, tem atualizado muito essa questão para conseguir os resultados serem mais coerentes pelo que o usuário está procurando. Então, ele está usando muito também do histórico de busca do público. Mas isso daqui
tem especulado que no futuro não haverão mais essas questões de palavras-chave de correspondência de frase, de correspondência exata, serão apenas amplas. E aí o Google ele vai pegar todo o histórico ali do público, todo o histórico ali de pesquisas que você faz, da intenção que você está buscando por aquele termo de busca e vai aparecer ali um anúncio. Isso é bom, né? Sempre quando tem uma atualização nova no Google ou nas ferramentas de anúncio, é muito bom porque você consegue sair na frente, né? Você que aprende mais rápido, você que pega aquilo mais rápido, você sai na frente de todo mundo que já está há muitos anos aí no mercado. Então, você pega aquilo mais rápido, sai na frente e consegue ter melhores resultados. Tá bom. Eu já falei aqui sobre as palavras-chave, o que são, você já entendeu que elas são as principais segmentações do Google Ads. Já falei aqui sobre essas correspondências aqui de palavra-chave, mas tem um ponto também que a gente importante a gente falar aqui, que são as questões de palavras-chave negativas. Essas palavras-chave negativas é como a gente usa para a gente entender, porque assim, não é somente a gente entender para quem a gente quer aparecer, mas também a gente tem que saber para quem a gente não quer aparecer. Isso é super importante, porque a partir disso a gente consegue segmentar melhor a nossa campanha. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas de como você negativar da forma correta aí as suas palavras-chave. Um dos primeiros pontos é você sempre colocar um máximo de variações possíveis de palavra-chave negativa na sua campanha. Por exemplo, eu não falei isso daqui, eu não falei sobre isso ali na primeira parte, mas é importante. Algumas pessoas têm essa dúvida. Por exemplo, se a pessoa pesquisa ali camisa masculina, essa pessoa também pode pesquisar com algum erro. Ela pode pesquisar ali, por exemplo, comprar camisa. Imagina que a pessoa pesquisa por isso daqui. Aqui, quando você vai segmentar pela palavra-chave, você não precisa colocar todas essas variações. Existem muitas variações. Você não precisa fazer isso daqui para segmentar. Porém, ele é super recomendado você fazer isso daqui quando você for negativar. Quando você for segmentar na campanha, não precisa. Mas quando você for negativar a palavra-chave, precisa. Você colocar o máximo de variações possíveis sobre aquela palavra-chave que você não quer aparecer. E um outro ponto também é você ter cuidado, né, ao negativar, para você não negativar uma palavra que já está ali, já está segmentada para sua campanha. Então, imagina que você segmenta de forma ampla, vai negativar uma palavra-chave de forma ampla, e dentro dessa palavra-chave que você vai negativar, contém camisa, né? Isso aí vai dar uma interferência, vai gerar um conflito ali dentro, porque você segmentou para aparecer, mas também segmentou para não aparecer. Isso vai gerar um conflito, vai acabar tirando muita performance da sua campanha. Então, sempre colocar o máximo de variações possíveis e sempre tomar cuidado para não colocar palavras-chave que você segmentou para aparecer, para não gerar conflito, tá bom? Bom, fechou. Eu já expliquei aqui o que são as palavras-chave, para que elas servem, expliquei aqui sobre as correspondências delas, falei sobre as questões de palavras-chave negativas. Agora a gente vai entender um pouco de como que a gente faz para a gente descobrir as melhores palavras-chave para a gente colocar nas nossas campanhas. E aqui eu trouxe alguns pontos para a gente falar sobre eles. O primeiro dele é entender como o seu público pesquisa. Isso daí é a peça principal para você conseguir ter ali uma campanha performando muito bem e você conseguir fazer mais vendas. O primeiro ponto ali é você testar bastante, testar palavras-chave ali que você imagina que o seu público pesquisa. Então, você que é um dono do negócio, ou você que é gestor de tráfego, você tem que conversar ali com o dono do negócio ali, porque ele já entende muito de como que o público dele pesquisa por aquele produto. Ele mesmo na cabeça dele já vai pensar, olha, meu público ele pesquisa assim, assim, assado. Ele pesquisa assim. Então, você vai pegar esses termos de busca e você vai testar. Vão ter alguns mercados que, para você conseguir encontrar palavras-chave eficazes, vai ser muito mais fácil do que outros. Outros são extremamente específicos que você vai achar, vai pesquisar, vai achar a cabeça ali para encontrar, e muitas das vezes não vai encontrar com tanta facilidade assim. Mas outros são mais fáceis. Então, tirar muito ideias da cabeça ali para você conseguir encontrar palavras-chave e conseguir testar, vai ser uma boa dica. Outra coisa é você fazer pesquisas também, né? Comentários de vídeos do YouTube, no Google mesmo também.
em blogs, comentários de blogs, em grupos do Facebook, assim, todo lugar que você sabe que aquele público-alvo está lá, vai lá, que talvez tenha ali algum comentário de alguma pergunta dentro de algum vídeo no Instagram, por exemplo. Então, todo lugar que você puder estar onde o seu público-alvo está, para você ver como que eles pesquisam, entender como que eles buscam pelo seu produto, é fundamental também. E o terceiro ponto aqui é usar ferramentas. E aí eu já vou partir para esse tópico aqui de ferramentas, que é quais ferramentas que a gente pode estar usando para a gente fazer esse tipo de pesquisa, conseguir encontrar mais palavras-chave para estar anunciando. E bom, a primeira ferramenta que eu indico aqui para vocês é o SEMrush. Ela é muito boa para você conseguir fazer esse tipo de busca, buscas orgânicas, buscas ali que você vê quais sites estão ranqueando muito. Eu não uso muito, confesso para vocês, não uso, nunca nunca cheguei a focar em usar essa ferramenta. Já usei algumas vezes, mas não é que eu recomendo assim para estar usando direto, porque existem algumas ferramentas mais baratas, né, gratuitas, e que também tem um ótimo resultado, como por exemplo o ChatGPT. O ChatGPT, você pode usar assim, à vontade para você ter de ideias ali de palavras-chave para estar segmentando a sua campanha. Existe o pago, mas o gratuito também funciona muito bem. Vão ter algumas pessoas que vão falar, precisa de um prompt e tal, e precisa, realmente, para você ter cada vez mais um melhor resultado, uma melhor resposta ali do chat GPT, é legal você ter um prompt. Mas, assim, se você pega... primeiro que você pode pedir para o chat GPT criar um prompt, né, para você pedir para ele essas palavras-chave, mas você, assim, faz uma pergunta detalhada, sabe? Chat GPT, eu quero ali 30 ideias de palavra-chave de fundo de funil para esse site aqui. Você coloca o link do site, faz uma descrição da pergunta ali bem elaborada, que ele vai te trazer cada vez melhores respostas. E aqui você vai ter, a partir dessas duas ferramentas, bastante ideias de como usar, de palavras-chave que você pode estar usando na sua campanha, tá bom? E tem o Answer the Public, né? Que é uma ferramenta totalmente gratuita que você pode estar usando na sua campanha. Você pode estar usando para fazer pesquisas. Na verdade, ela tem uma pesquisa diária, se não me engano, gratuita, e depois você vai ter que pagar. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, colocar camisa masculina, Brasil, português. Eu clico aqui em buscar, ele vai me dar várias ideias aqui de palavras-chave que eu posso estar usando na minha campanha. Deixa eu- Então, ele vai me dar aqui diversas ideias aqui. Eu gosto de usar esse último aqui, ó. Eu gosto de usar esse daqui porque aqui você vai ter mais ideias. Então, aqui ele coloca camisa masculina azul. Aqui é para você ter ideias. Você não vai ter tanto a questão de volume de buscas e tudo, mas aqui é para você ter ideia de mais ou menos como que seu público pesquisa, ideias de termos para você segmentar na sua campanha. Então, aqui é bom para isso, para você ter mais essa questão de ideias. Então, aqui é muito bom para isso, para você ter ideias de palavras-chave, ideias de termos de pesquisa para você segmentar na sua campanha. E essa daqui é a primeira ferramenta, como eu falei, ela é uma pesquisa gratuita que você tem durante o dia. Aí, para você paga, você vai ter mais pesquisas, né? Mas depois você pode usar, por exemplo, em um outro dispositivo, em uma outra conta, e você tem mais buscas, né? Mas aí tem o outro que também, que é do próprio Google, que ele é muito bom e é o que eu mais uso, que é o planejador de palavras-chave do Google. Ele é gratuito, infinito, você pode fazer quantas buscas ali você quiser. E assim, ele é perfeito porque é do próprio Google. Então você coloca aqui, por exemplo, a região que você quer, vai segmentar a sua campanha, talvez só por São Paulo, ou a cidade que você vai colocar, que você vai segmentar a sua campanha. Você coloca ali, e aí você salva e coloca aqui o termo de busca que você vai colocar na sua campanha. E a partir desse termo de busca aqui que você colocou, ele vai te dar mais ideias, ele vai te dar algumas variações aqui, como por exemplo, qual que está sendo a média de buscas ali naquela região. Então ele vai te dar também outras métricas, por exemplo, o lance maior que foi dado por aquela palavra-chave, o menor que foi dado,
a questão de concorrência também, a variação de buscas que teve nos últimos meses. Você pode segmentar aqui. Eu quero ver, deixa eu tirar minha câmera aqui. Eu quero ver como que foi no mês passado, no ano passado, as buscas dessa palavra-chave. Aí assim, você pode segmentar aqui à vontade, que ele vai te dar cada vez mais ideias. A partir das ideias que ele vai te dando aqui, de palavras-chave para usar, por exemplo, camisa polo que ele deu, você pode colocar aqui para pesquisar também se essa palavra-chave, se ela vai trazer também um bom resultado para sua campanha. Então, você colocando aqui, ele já vai te trazer mais resultados aqui, ó, camisa social. Então, aqui é muito bom porque é gratuito e é infinito também que você pode estar usando. Então, de novo aqui, recapitulando. SEMrush, ChatGPT, Answer the Public e planejador de palavra-chave do Google. O que eu mais indico aqui é o planejador de palavra-chave por ser gratuito e por ter ali pesquisas infinitas que você pode estar fazendo ali também. O outro ponto aqui é questão de você entender o nível de consciência do seu público. Para a gente descobrir as melhores palavras-chave que a gente vai segmentar na nossa campanha, a gente tem que entender o nível de consciência do nosso público. Tem um cara, o nome dele é Eugene Schwartz. Eugene Schwartz. O nome dele é bem difícil assim, mas o que que ele criou? Ele criou um conceito de que, cara, para você conseguir vender da melhor forma para um público, você não necessariamente precisa, não adianta só você saber quem é o seu público, aonde que ele está, se é homem ou mulher, a idade dele, mas você precisa também entender em qual nível de consciência que aquele público está. Como assim, qual nível de consciência? Você precisa entender se esse público que você está anunciando, que se esse público que você quer impactar, se ele conhece você, se ele conhece o seu produto e se ele sabe que está com problema. Então, o Eugene Schwartz, ele criou 5 níveis de consciência, que eu vou abordar aqui agora. Existem 5 níveis de consciência dentro dessa teoria, desse conceito que ele criou. Existe o inconsciente, consciente do problema, o consciente da solução, o consciente do produto e o totalmente consciente. O inconsciente é aquele público que não te conhece, não sabe que você existe, não sabe que tem um problema e também não sabe que existe uma solução, então ele não sabe de nada. Você precisa ensinar esse público, mostrar que ele tem um problema, mostrar que existe uma solução e mostrar que você vende essa solução. Então, isso daqui é um tipo de público muito difícil para você vender para ele, é mais difícil para você vender para ele. É a grande massa, isso daqui é um público maior, mais amplo, porém é um público mais difícil para vender. Então, quando você for escolher suas palavras-chave, tente focar menos em impactar esse tipo de público aqui. Existe o segundo nível também, que é o consciente do problema. Ele sente que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução. É um público que é ali que ele sabe que tem um problema ali, mas ele não sabe que existe uma solução para aquilo. Então, é um tipo de público que você vai impactar em outras maneiras. Você vai impactar ali, talvez, a sua rede social, com o seu conteúdo orgânico ali no Instagram. Mas a gente não vai focar nossas palavras-chave nesse público aqui também, porque é um público também difícil de vender, porque você precisa ensinar ele antes. Então, a gente não vai focar tanto nele. Tem esse aqui também, que é o consciente da solução. Ele é um tipo de público que ele já sabe que tem um problema, ele sabe que tem uma solução para isso, só que ele precisa agora conhecer você. E também não é o tipo de público que a gente vai impactar, né? Esse daqui a gente precisa apresentar o nosso produto para ele e apresentar o que que a gente faz, as transformações a gente oferece. Então, é um tipo de público que a gente também não vai se concentrar nele. Existe também o consciente do produto, né? Que é o público que já sabe que tem um problema, ele sabe que tem uma solução para esse problema e ele sabe que você vende uma solução para esse problema. E o que você precisa fazer? Você precisa conscientizar ainda mais ele sobre o seu produto, porque é um público muito cauteloso. É um público que vai pesquisar, que ele não quer tomar golpe, é um público que se você fizer algo de errado, você vai acabar perdendo ele para algum concorrente seu. Porque da mesma forma que ele já sabe que existe o seu produto, que ele está com essa dor, assim, tá aparecendo um monte de anúncio para ele em todo lugar de concorrente seu. Então, é um público que você tem que tomar cuidado e deve mostrar
por que que ele deve convencer ele, por que que ele tem que escolher o seu produto e não um dos outros. E aí tem esse público aqui, que é o totalmente consciente. É um público que a gente vai focar. É o público que a gente vai focar muito, que é esse daqui, o totalmente consciente. Ele está preparado para comprar. É um público que ele já sabe, ele já te conhece, é um público que já sabe que tem um problema, que sabe que tem um produto que resolve esse problema, ele te conhece, ele já confia em você e ele vai pesquisar ali no Google para resolver esse problema, para comprar o seu produto, e aí é onde a gente vai focar. Então, para você escolher boas palavras-chave, um dos principais pontos é entender para quem você vai anunciar, em qual nível de consciência esse público em qual nível de consciência esse público que você vai anunciar vai estar. E a gente foca totalmente no totalmente consciente, no público que está totalmente consciente de tudo. Então, é onde a gente vai concentrar os nossos esforços para impactar esse público aqui. Então, tá, a gente já entendeu aqui como escolher, né, as melhores palavras-chave para colocar na nossa campanha. A gente primeiro entender como que o nosso público pesquisa, usar ferramentas que vão nos ajudar a ter mais ideias de palavra-chave, e entender em qual nível de consciência o nosso público está, porque isso é muito importante para a gente conseguir impactar da melhor forma para ele, da melhor forma a gente se comunicar com ele. E agora eu vou dar aqui falar sobre quantas palavras-chave a gente deve usar na nossa campanha. Tem um número ideal? Você acha que tem um número ideal para a gente colocar de palavras-chave na nossa campanha? Bom, eu vou te falar que isso aí depende muito. Não existe ali um número ideal, porque vai depender muito de alguns pontos, de algumas questões, de algumas características, como, por exemplo, o comportamento de busca do seu público. Será que o comportamento de busca do seu público assim, é grande, ele faz muitas pesquisas, tem muitas palavras-chave que você pode segmentar na sua campanha? Às vezes não. Às vezes, talvez o seu mercado, o seu nicho tenha poucas palavras-chave ali de alta concorrência, inclusive, e mais, assim, é um tipo de mercado que você não pode testar muita palavra-chave porque não existe. Então, tem a questão, né, do comportamento de público e se tem muitas buscas, né, por as palavras-chave ali. E o outro ponto é a questão de verba da campanha, né? Você saber ali o quanto você está disposto a pagar por um clique, por um lead. Se você não tem muita verba, você não tem muita opção de colocar muitas palavras-chave. Você vai colocar sempre ali o volume que sua verba diária suporta. Como eu falei no outro vídeo aí sobre os lances do Google Ads, não adianta você ter ali você colocar 20, 40 palavras-chave, sendo que sua verba só em um dia ela só suporta aparecer ali para 10 delas. Então, muitas delas nunca vão ser gastas, né? Vou beber aqui um pouco de água. Então, não adianta você colocar ali 40 palavras-chave, sendo que no dia, em toda a vida daquela campanha, seu anúncio só vai aparecer para 10 delas. Então, sua verba tem que suportar o tanto de palavras-chave que você coloca ali. Fechou. Agora que eu expliquei aqui como que é, o que que são as palavras-chave, para que que elas servem, falei um pouco sobre as palavras-chave negativas, como a gente negativa da forma correta as palavras-chave, como descobrir as melhores palavras-chave para a gente segmentar a nossa campanha, se existe um número ideal de palavras-chave que a gente coloca nessa campanha. Agora eu vou te dar algumas dicas finais, que a gente está chegando aqui no final da aula. As dicas finais aqui são pesquise não apenas quem você quer aparecer, mas também para quem você não quer aparecer. Isso daí é fundamental para você criar ali uma campanha, pá, pagou aqui, para você criar uma campanha ali que vai trazer uma boa performance para você, porque para você não ficar gastando dinheiro à toa também ali em cliques que vão acabar sujando ali seu público, sujando ali sua campanha. O segundo, que é você tem que alinhar suas palavras-chave com o seu anúncio e a sua página de destino. Então, sempre vai ter aquele caminho, né? O anúncio ele tem que estar sempre ali alinhado, tanto com a palavra-chave, tanto com a página de destino. Então, sempre busque deixar o máximo de otimizado possível para essa questão aí. E nunca lote sua campanha de palavra-chave. Se você tem pouca verba, não lota, não coloca aí que 50 palavras-chave, como eu falei. Se sua campanha, se seu orçamento suporta apenas 10, deixa ali.
poucas palavras-chave, palavras-chave boas que você acredita que o seu público pesquisa por aquilo, mas deixa poucas palavras-chave ali para você conseguir entender um pouco mais. Se você quiser testar mais palavras-chave, aumenta um pouco a verba e sempre faz aquela pesquisa. Como eu falei aqui, você vai conseguir ver no planejador de palavra-chave, é, quanto mais ou menos foi o máximo que pagou ali, de lance que foi pago, né, na parte superior ali do Google por aquela palavra-chave. Então, a partir desses números aqui, você vai conseguir entender mais ou menos quantos reais diários você precisa segmentar na sua campanha. Então, não lota de jeito nenhum a sua campanha se sua verba não suporta ali todas essas palavras. E sempre verificar os termos de pesquisa para você entender mais, ter mais ideias de palavra-chave. Tem uma parte lá no Google lá que você consegue ver, né, os termos de pesquisa que o seu anúncio apareceu. E a partir ali é uma mina de ouro para você entender, para você descobrir novas palavras-chave para segmentar na sua campanha. Então, ali você vai ver todo mundo, para todas as pesquisas que seu anúncio apareceu, você vai negativar o que não presta e você vai colocar ali em uma lista ali para você ir testando ao longo do tempo os que você acredita que vão te trazer melhor performance, que você viu que ali é uma boa ideia para você usar também. E o último ponto, e não menos importante, faça testes. Faça inúmeros testes ali, esteja sempre com uma campanha ali, um grupo de anúncio com um teste de novas palavras-chave, como eu falei de novo, os termos de pesquisa, sempre fazendo teste ali para você conseguir cada vez ter melhores resultados, tá bom? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de palavras-chave do Google Ads. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Opa, será que fechou aqui? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa aula aí de palavras-chave do Google Ads. É uma aula um pouco maior, um pouco mais longa, um pouco mais densas. Vou trazer inúmeras aulas aqui toda semana, falando de assuntos assim também. Como falei na última aula aí sobre os lances do Google Ads, agora de palavras-chave do Google Ads. E se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que ficou que eu vou responder todo mundo, tá bom?